Evangelho de João, capítulo 12. Chegamos ao capítulo 12 deste evangelho. Leitura dos versículos de 1 a 11. E temos aqui, mais uma vez, o registro do retorno do Senhor Jesus à cidade de Betânia. Nós temos também aqui o registro de sua estada ou pousada na casa de seus irmãos, amigos Lázaro, Marta e Maria. E como, de maneira interessante, há um registro de que antes de sua caminhada para a morte, ele cearia e ele também seria ungido com o propósito de dar a sua vida por seu povo. São símbolos e sinais significativos diante do que nós já vimos antes no capítulo de número 11. Eu farei a leitura então para os irmãos e hoje nós vamos começar a ver o que nos ensina este capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungia os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, nesta passagem aqui, nós temos verso 1, Jesus em Betânia novamente, verso 2, a referência à ceia, que ele então é servido na casa de Lázaro. A devoção de Maria, irmã de Lázaro, é demonstrada no versículo 3, versículos de 4 a 6, nós temos então aí a revelação de Judas Iscariotes sendo um crítico da atitude de Maria em sua devoção, ungindo os pés de Jesus. E a defesa de Cristo a Maria nos versículos 7 a 8, e finalmente a multidão curiosa, porque sabia que Jesus estava lá, verso 9, e mais uma vez, versos 10 a 11, a inimizade, o antagonismo dos sacerdotes com respeito a Jesus. E agora notem, eles também queriam matar a sua testemunha. Eles agora colocariam Lázaro no radar, porque eles sabiam que Lázaro, por seu testemunho, estava levando muitos judeus a crerem em Jesus, pelo que ele fez ressuscitando dentre os mortos. O que nós temos registrado aqui, irmãos, no capítulo 12 do Evangelho de João, acontece durante a última semana antes da morte do Senhor Jesus Cristo. É importante notar isso. E aqui nós temos reunidos os homens que olhariam para os resultados do ministério público de Jesus e atestariam tudo o que ele havia feito durante 3 anos. Por 3 anos, em seu ministério, Jesus revelou suas perfeições, e elas eram invariáveis, e também múltiplas. A pessoa de Jesus, então, abençoada, havia se manifestado tanto de forma particular, como também pública. Durante o ministério de Jesus, isso pôde ser visto. E 2 verdades, então, são enfatizadas aqui, no capítulo de número 12. Primeiro, você tem uma apreciação cada vez maior por parte de sua própria pessoa, mas também
ao mesmo tempo você tem incredulidade, indiferença da parte de muitos que rejeitavam o seu ministério. Você tem também, ao mesmo tempo que uma aceitação muito clara é percebida por parte de muitos, por outro lado, também muitos estavam cada vez mais se tornando hostis, antagônicos a Jesus, a ponto de querer matá-lo. 3 incidentes marcantes no capítulo 12, eles vão ilustrar o seguinte. Primeiro, Cristo é visto entre os seus amigos mais íntimos e nessa intimidade fraterna, o amor de seus amigos é demonstrado por ele quando ele mesmo é embalsamado. Veja que Madalena, ou Maria, ela vai então ungí-lo com bálsamo de nardo puro. Ele estava sendo preparado realmente para morrer. Em segundo lugar, você também vê o resultado marcante, embora transitório, do que aconteceu na mente da população. Lembre-se que quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele não é recebido com rejeição. Vocês lembram? Jesus é recebido com mantos e palmas. As pessoas estão com palmas nas mãos e sacudindo-as enquanto Jesus entra montado em um jumentinho e clamam as crianças: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Então você percebe que os últimos acontecimentos, eles trazem um impacto muito grande na mente da população e ela vai aclamar Jesus como o rei. Em terceiro lugar, você tem também uma observação interessante que o evangelista faz da influência mais ampla que Jesus ainda exerceria. Por quê? Ele iria além dos limites do judaísmo. O capítulo de número 12 vai nos mostrar, na sequência, lembrem-se, a partir do versículo 20, que além dos judeus, a influência de Jesus também já estava alcançando os povos de outras nações. Você tem aqui os gregos também interessados em saber quem era Jesus. Eles queriam ver Jesus. Os gregos chegam e dizem isso claramente. Nós queríamos vê-lo, nós queríamos conhecê-lo. Então, se por um lado, no capítulo 12, nós vemos aquela inimizade orquestrada dos fariseus, dos sacerdotes, reunidos para poder matar Jesus, do mesmo modo que nós vemos o ódio dos inimigos de Cristo cada vez mais também penetrando o coração até mesmo dos apóstolos, é o que vai acontecer com Judas, a ponto de traí-lo. Você também vai notar uma necessidade, uma carência da parte do povo por um Salvador. Esse é um capítulo intrigante. Você tem um antagonismo crescente, mas também uma necessidade crescente da parte de muitos. Os corações, eles estavam de fato ansiando por um rei, eles ansiavam por um Salvador. Então, você nota isso quando Judas rejeita claramente a atitude de Maria, mas ao mesmo tempo você observa a multidão indo até o encontro de Jesus, e o texto diz que muitos criam nele pelo testemunho de Lázaro. Aqui você tem então o encontro da maturidade do amor por Cristo, que estava conquistando o coração de muitos homens, mas ao mesmo tempo uma alienação amadurecida para a perversidade e para o mal, que estava pré-anunciando o que ele iria fazer. Ele iria morrer, ele iria se entregar na mão dessas pessoas, desses homens que, ao invés de amadurecerem um profundo amor e devoção pelo Senhor, estavam amadurecidos, eu diria até amadurecidos a ponto de empodrecidos em seus corações, porque eles queriam, de fato, destruir o Filho de Deus. Então, de maneira notável, irmãos, e uma riqueza de detalhes, nós vamos entrar no capítulo 12 do Evangelho de João, e nós vamos perceber essa abundância de contrastes. Então, como é que isso tudo começa? Não poderia ser diferente
do que esta cena que temos aqui de abertura. O amor preparando um banquete para o seu amado. Marta servindo agora na presença de Cristo. Lázaro sentado com perfeita compostura, não mais mal cheiroso e carcomido pela morte, mas ao lado do seu mestre, em alegre comunhão, ele estava ceando com aquele que o chamou para fora do túmulo. Maria derramando livremente seu amor a ungir com nardo caro aquele a cujos pés ela havia aprendido tantas coisas belas a respeito do reino de Deus. E ainda assim, você vai perceber que, de uma maneira também muito solene, as sombras da morte que estão caindo sobre ele, pois o próprio Senhor Jesus diz estas coisas a Judas. Os pobres, vocês sempre têm com vocês, mas a mim nem sempre me terão. Capítulo 12, versículo 27, observem, diz isso, nos lembra tudo isso, porque agora está angustiada a minha alma, disse Jesus, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Veja que as palavras de Cristo então são comoventes. Neste capítulo cheio de contrastes, você tem amor e ódio, você tem aceitação e rejeição, você tem vida, mas ao mesmo tempo morte. A própria morte de Jesus estava agora em plena vista, presente, sem sombra de dúvidas. Ela estava em seu coração enquanto ele caminhava com Maria até o túmulo de seu irmão Lázaro. Nós vimos isso no capítulo anterior. Ele sente profundamente o gemido e a dor do parto daquela criação que uma vez havia saído tão bela de suas próprias mãos. O pecado havia trazido destruição e morte, e logo o Filho de Deus se faria pecado em nosso lugar e suportaria tudo isso em infinitas angústias pelo juízo do Pai que cairia sobre ele. Ele morreria para salvar os seus. Ele estava prestes a se entregar à morte para a glória de Deus. Veja que no versículo 28 ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Somente na cruz, irmãos, poderia ser estabelecido aquele fundamento para a realização do que foi decretado na eternidade. Cristo sempre foi o objeto da complacência do Pai. Provérbios capítulo 8, examinem comigo, por favor. Salomão fala sobre isso, versículos 29 e 30. Provérbios 8, 29 e 30. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. O capítulo 8 fala sobre a sabedoria. Em todo o capítulo ela é personificada em uma mulher sábia, mas curiosamente quando fala de sua presença na eternidade, há uma conectividade muito maior com o Redentor. O apóstolo vai falar isso escrevendo aos Coríntios: o poder de Deus e a sabedoria de Deus é Cristo, e ele é um com o Pai. Ele estava no princípio com o Pai. Então, no início do seu ministério, você tem aquela declaração maravilhosa em Mateus capítulo 3: este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem me deleito, em quem tenho todo o prazer. Agora, Jesus estava prestes a oferecer ao Pai um novo caminho para esse deleite. Por isso o meu Pai me ama, João 10, 17, porque eu dou a minha vida
para reavê-la. Então, você encontra, irmãos, o caráter mais profundo da glória de Cristo, quando ele glorifica ao Pai. E o capítulo 12 vai falar disso. As palavras de Jesus sendo repetidas. Há um cuidado aqui para que esse testemunho fosse dado da maneira adequada. Jesus estava prestes a entregar a sua vida na cruz. Isso estava próximo de acontecer. E o que é que nós então percebemos? O coração dos seus se antecipa àquilo que estava mais profundo no coração do Redentor, mesmo antes de encontrar expressão por meio de palavras. É interessante quando nós chegamos no capítulo 13 do Evangelho de João, e nós vemos isso. João capítulo 13, no versículo de número 31, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, se referindo à saída, à fuga do traidor, o Iscariotes. Ele não apenas sabia que iria morrer, mas ele abraçou a infinita missão, preciosa, valorosa de sua morte. E veja, ele vai expressar isso tendo o seu corpo ungido pelos seus. Ele vai expressar isso quando ele se deixa ungir por sua serva Maria, preparando para morrer. O elo então, irmãos, entre os capítulos do Evangelho de João é precioso. Por exemplo, o elo entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Nós temos neles a figura de um dos eleitos de Deus passando da morte para a vida, e aqui nos é mostrado aquilo que acontece quando alguém nasce novamente. Lázaro, no capítulo 11, sai do túmulo, do lugar da morte, e agora, novo, ele se assenta na mesa do Senhor. Não é isso que acontece, e não é essa a dinâmica do Espírito para todo aquele que um dia ouviu o Evangelho e creu no nome do Senhor Jesus. Ele nasce de novo, diz a palavra de Deus, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E então, todo aquele que nasce de novo, ele agora passa a se sentar na mesa do rei. Esta é uma imagem maravilhosa que você encontra nos capítulos 11 e 12. Na verdade, irmãos, esta é a maravilha da graça. A redenção traz o pecador à presença do Senhor, e foi isso que o Senhor Jesus fez com Lázaro. Sai para fora. Ele vem do túmulo. 6 dias depois, o Senhor Jesus então está na casa dele, lá em Betânia. Lázaro é visitado pelo Senhor, e justamente em sua casa ele se assenta com ele na mesa. Veja que o pecador, ele não chega quando chamado por Cristo, quando nascido de novo, como um culpado trêmulo, mas como alguém que está perfeitamente à vontade em sua presença, como um adorador, rejubilante e feliz. Veja, Lázaro sentado à mesa com Cristo, conversa com ele. O texto diz que eles estavam à mesa, e estando à mesa, eles tinham comunhão um com o outro. A abertura então do capítulo 12, irmãos, ela nos conduz para esse foco, e vai dar sequência ao que nós já começamos a ver no capítulo anterior. Uma reunião feliz em Betânia é o que aguarda todo crente que se encontra com Cristo na glória eterna. É o que seguirá a manifestação completa de Cristo, como a ressurreição e a vida, e ele já havia falado disso anteriormente. Então, notem, isso é muito maravilhoso. O texto vai nos conduzindo e vai nos falando sobre estas coisas. E essa é uma introdução que eu preciso deixar para vocês nesta manhã, porque senão não fará sentido o que nós vamos ver. Tudo o que nós vamos aprender quando estivermos caminhando juntos no capítulo de número 12. Veja, a abertura do Evangelho de João aponta para isso, e 3 aspectos do estado do crente glorificado também são apresentados aqui como figuras.
são apresentados aqui como as atividades futuras do crente na glória eterna, no dia que o Senhor Jesus Cristo nos conduzir para lá. Primeiro, em Lázaro, sentado à mesa com Cristo, nós aprendemos sobre a nossa posição e a nossa porção futura. A Bíblia diz que no reino dos céus nós nos assentaremos com Cristo e nós cearemos com Ele. Estar onde Cristo está será o lugar que nós iremos ocupar. Veja o capítulo 14, versículo 3, por favor, do Evangelho de João. Jesus disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele conforta os seus discípulos, é importante lembrar disso. Ele começa no versículo 1 dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí, notem o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Compartilhar com Cristo de sua recompensa herdada como filho de Deus será a porção de cada um de seus eleitos. E veja, quão abençoadamente o capítulo 12 fala sobre isso. Jesus chega na casa de Lázaro e eles preparam uma ceia para ele. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Isso mostra onde encontraremos como cristãos a nossa realização quando Cristo disser: a glória que me deste, eu entreguei a eles. Capítulo 17, Jesus fala sobre isso em sua oração sacerdotal. No verso 22 ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Observem como é interessante, então, o que nós vamos desfrutar na glória eterna com Cristo, e já começamos a experimentar hoje nesta terra como peregrinos, porque estamos unidos a Ele. Marta servia, diz o capítulo 12 também, quanto à nossa futura ocupação na eternidade, que ainda está por vir, a Escritura diz algo que nós precisamos guardar em nossa memória. Vamos para Apocalipse capítulo 22, por favor. Apocalipse capítulo 22. Versículo 1 em diante. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Observem, Marta servia a Cristo em sua casa, sentado à sua mesa. E o que diz Apocalipse 22, que a igreja de Cristo redimida o servirá aqui e para todo sempre. O final do verso 3 diz: os seus servos o servirão. Servirão a quem? Servirão ao Cordeiro, na devoção amorosa de Maria. Nós contemplamos a adoração irrestrita que então renderemos àquele que nos alcançou.
nos buscou como ovelhas perdidas, nos comprou pelo seu precioso sangue e nos trouxe para si mesmo. O capítulo 12, então, revela a nós figuras, imagens daquilo que todo o alcançado, salvo por Jesus, experimentaria: comunhão, devoção, serviço. Versículo 1, então, do capítulo 12, vamos começar. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Alguns acreditam que este versículo de número 1 do capítulo 12 apresenta dificuldades de interpretação. Por quê? Porque, comparando com outros evangelhos, eles vão dizer que o mesmo incidente que ocorre em Mateus 26 e Marcos 14 é encontrado aqui no capítulo 12 de João. Mas tanto Mateus como Marcos introduzem a unção em Betânia por uma breve menção do que ocorreu apenas 2 dias antes da Páscoa, enquanto João nos diz que ocorreu 6 dias antes da Páscoa. Mas a dificuldade aqui, irmãos, é autocriada, porque não há necessidade alguma de imaginar, como alguns fizeram, que Cristo foi ungido 2 vezes em Betânia, com um unguento caro, por uma mulher diferente durante sua última semana. O fato é que, exceto pela ordem dos eventos, não há nada nos evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, que de alguma forma entre em conflito com o que o evangelho de João nos ensina. Como poderia haver, quando o Espírito Santo inspirou a palavra, em cada uma narrativa, alguma diferença ou desarmonia? Tanto Mateus quanto Marcos começam nos contando sobre a decisão do Sinédrio de mandar matar Jesus Cristo. Então eles seguem um relato de sua unção em Betânia. Mas o leitor precisa, com cuidado, observar que após o registro da decisão do concílio, 2 dias antes da Páscoa, Mateus não usa seu termo característico e diz: então, quando Jesus estava em Betânia, ele foi ungido. Marcos também não diz: e imediatamente Jesus foi ungido. Mas como é que a gente pode explicar, então, a unção de Jesus cronologicamente, sem que os críticos digam que a Bíblia tem erros? Porque os evangelhos aqui estão confusos. Qual seria a melhor resposta? Eu penso que a conspiração dos líderes de Israel para capturar o Senhor Jesus Cristo é seguida por um olhar retrospectivo à unção, porque o que aconteceu em Betânia forneceu aos autores dos evangelhos um instrumento que os capacitou a realizar os seus desejos vis. É a perspectiva como eles registram. Então você tem a trama dos sacerdotes, bem sucedida, por meio da instrumentalidade do traidor, Judas Iscariotes, e o que se seguiu, a expressão de amor de Maria, ungindo a Jesus, nos mostra o que imediatamente ocasionou a traição daquele homem. Judas protestou contra o exagero de Maria e o Senhor o repreendeu. E foi imediatamente após isso que o traidor foi embora e fez o seu terrível pacto de traição com os sacerdotes de Israel. Tanto Mateus quanto Marcos, eles são muito claros, definitivos neste ponto. Um nos diz que imediatamente após a resposta do Senhor, isso aconteceu. Mateus diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Marcos vai ligar tudo isso sem interromper a repreensão de Cristo e o ato do traidor pela palavra. Então, irmãos, o que acontece aqui não entra em contradição com o Evangelho de João, porque o que João faz é mencionar a ceia em Betânia na ordem histórica. Mateus e Marcos trazem os fatos que surgem após a ceia. E ele vai trazer isso para mostrar que a repreensão de Cristo irritou a Judas e o levou a fazer o pacto de traição, negociando a vida do Senhor Jesus por algumas moedas de prata.
Mas então, como a gente pode resolver, irmãos, aquilo que muitos dizem, há diferença nos relatos? Como nós podemos explicar? Não há nenhuma. Variações existem, mas não há inconsistência. Na verdade, os evangelhos se completam, eles não entram em contradição, como eu disse. E é com isso que nós precisamos observar a maravilha da harmonia, como os relatos da vida de Jesus são dados em perspectivas diferentes. Ou seja, sob o olhar do escritor, o Espírito Santo, então, inspira detalhes que nós não encontramos em um, mas nós encontramos em outro evangelho. Por exemplo, você tem a cura dos cegos de Jericó. Mateus vai dizer que Jesus cura 2 cegos. Vocês lembram disso? Marcos vai apenas apontar para um e vai dizer até o nome dele. Ele se chamava Bartimeu. Não há contradição, mas há uma perspectiva do Espírito em trazer um detalhe para o leitor da Bíblia. Então isso seria suficiente para responder que não houve então nenhum problema de erro. Os críticos tentam fazer isso. E o que é que nos chama a atenção aqui? Qual é o foco aqui? O Senhor não teria os seus planos frustrados, deixando de lado agora as aparentes contradições. Jesus, ele então volta para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou, e ele seguiria para o seu sacrifício. Ninguém iria frustrar os seus planos, ninguém iria prendê-lo e matá-lo fora do tempo, mas tudo iria acontecer de acordo com os propósitos de Deus. Talvez alguns acreditem que Jesus Cristo foi pego de surpresa, mas a palavra de Deus vai dizer e repetir por diversas vezes que ele estava se preparando para dar a sua vida. Ninguém iria tirá-la fora do tempo. Jesus então chega a Betânia 6 dias antes da Páscoa e as memórias de Betânia não podem deixar de tocar nenhuma corda ou nota do coração daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele está indo até o seu povo. Ele está entrando na casa da sua igreja. Ele iria comer na mesa daqueles por quem ele daria a sua vida, derramaria o seu sangue. Ele não poderia seguir até a cruz sem antes encontrar-se com os seus. E quando nós pensamos nisso, nós lembramos como é importante que, como crentes, nos alegremos e nos deleitemos na mensagem do Evangelho. O que tornou a cidade de Betânia tão atraente, senão o fato de que Jesus volta para aquele lugar para se consolar ou estar na pequena companhia ou companhia do seu povo, Lázaro, Marta e Maria. Ele seguiria um caminho árduo, ele seguiria um caminho doloroso, ele tomaria sobre os seus lombos uma pesada cruz. E nesse caminho ele então pousaria para ter um pouco de descanso. É abençoado, irmãos, perceber que havia então um oásis no meio do deserto. Um pequeno lugar onde Jesus, aquele que suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo, pôde se retirar do ódio e do antagonismo de seus inimigos e achar um recanto, um abrigo, onde ele podia encontrar aqueles que, embora soubessem pouco, eram verdadeiramente atraídos por seu amor. Ele foi para este lugar, no deserto. A casa de Lázaro seria o seu Elim, o lugar que o Salvador agora se voltaria em sua última jornada para Jerusalém. O verso 1 diz que lá estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Essa introdução ela é tão abençoada, irmãos, como eu disse, porque o Senhor Jesus, ele interpretou a devoção de Maria como a preparação para o dia de sua sepultura. Verso 7. O pai ordenou que o seu filho amado fosse ungido naquela casa em Betânia, na presença de Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos.
e isso atestaria o poder da sua ressurreição. Ele se dirigiu para lá, e verso 2, nesta casa lhe serviram uma ceia. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Diz o verso 2. Esta refeição, então, um jantar, não ocorreu na casa de Marta, mas como aprendemos com os outros evangelistas, aconteceu na casa de Simão, que também morava em Betânia. É interessante, né? Ele é chamado de o leproso, como Mateus ainda é chamado de o cobrador de impostos, depois que Cristo o chamou à fé. E era uma lembrança daquela terrível doença da qual o Senhor, muito provavelmente, o havia curado. É bem provável que ele fosse um parente de Lázaro ou um amigo mais próximo dele, pois a irmã mais velha de Lázaro é vista aqui ministrando aos seus convidados como se a casa fosse dela. Ela está supervisionando tudo, ela está fazendo as honras, pois assim, veja como a palavra ela mostra, é a conduta dela, assim como a mãe de Jesus se conduziu no casamento em Caná da Galileia. É abençoador, irmãos, perceber aqui que esta ceia foi feita não em honra a Lázaro, mas em honra a Cristo. A gente precisa ter essa percepção. Quando nós percebemos bem o significado da comunhão com o Senhor, quando nós percebemos bem o sentido do que a Bíblia diz sobre a presença de Cristo no meio de seu povo, nós não vamos esquecer que a ceia do Senhor, ela é do Senhor. Nós é que nos aproximamos da mesa, a casa é dele, a mesa é dele, ele estabeleceu os elementos, mas nós é quem preparamos tudo. Daquilo que ele nos dá, nós compramos o pão, nós compramos o vinho, nós preparamos o cálice, nós enfeitamos a mesa, e então da mesa do Senhor, ele nos serve, porque um dia também ele foi servido. Notem, não era para Lázaro aquela ceia, mas aquela ceia, ela foi dada para Jesus, não em honra àquele que ressuscitou, mas em honra àquele que estava prestes a morrer. Observem que esta ceia, realizada na casa de Simão o leproso, é evidente e revela que Marta e Maria, elas estavam envolvidas e tiveram uma participação importante ali. E junto com esse contexto, nos leva a entender, ou esse contexto nos leva a entender, a concluir o seguinte: não foi um jantar comum, não foi uma ceia como as outras, cotidianamente falando, mas foi uma festa como uma expressão de profunda gratidão e louvor àquele que ressuscitou a Lázaro. Por isso que Marta e Maria, elas estavam muito empolgadas e envolvidas com isso. Marta servindo, Maria embalsamando o rei. Elas estavam agradecendo àquele que estava ali, e era o motivo de toda a alegria daquela casa. Cristo se fez presente e agora poderia compartilhar da felicidade dos seus. Veja, irmãos, a conexão entre os capítulos. Como é que Jesus encontra as irmãs de Lázaro no capítulo 11 chorando? Elas estão chorando, elas estão sofrendo pela morte de seu irmão. Elas estão sem esperança, os seus corações estão quebrados. Mas quando Jesus, ele cumpre aquilo que ele disse a elas, e ele ressuscita a Lázaro, seu irmão, elas então agora são vistas no capítulo 12 com uma expressão totalmente diferente. Agora nós vemos Marta e Maria alegres, e Jesus está presente e se alegrando com aqueles que se alegram. Quando ele restaurou a vida da filha de Jairo, ele deu àquela criança
novamente a oportunidade de voltar para a casa dos pais, e então ele se retirou. Quando ele ressuscitou o filho da viúva em Naim, ele o restaurou à sua mãe, mas então também ele se retirou. E a questão é, por que Jesus fez isso? Porque até onde os evangelhos nos informam, Jesus era estranho para eles. Lembrem-se, Jesus era um estranho para Jairo. Jesus era estranho para a viúva de Naim. Mas agora, depois de ressuscitar Lázaro, notem, irmãos, ele retorna a Betânia e ele vai participar da amorosa hospitalidade daquela casa. Por que razão? Porque ele não era estranho para Lázaro e suas irmãs. Era sua alegria contemplar a alegria dos seus. Era o seu deleite compartilhar do prazer da restauração, do elo que a morte havia rompido naturalmente, do elo que a morte havia produzido naturalmente. E Jesus agora havia feito algo impressionante, ressuscitando alguém que estava dominado pela morte. Qual é a recompensa do nosso Salvador? Lembrem-se, nunca esqueçam disso, irmãos. Talvez quando começarmos a pensar sobre isso, talvez quando começarmos a refletir sobre isso de uma maneira mais profunda, veja, em passagens aparentemente simples do Evangelho, nós deixaremos de fazer desse lugar um lugar de confusão. Nós deixaremos de fazer desse lugar um lugar de brigas. Nós deixaremos de fazer desse lugar um lugar onde a fofoca gospel corre. E aí, você sabe do que aconteceu? E aí, você sabe da vida do outro? Não, não teremos espaço para isso, porque teremos espaço para contemplação. Teremos espaço para lembrar que aqui devemos nos alegrar com aquele que está aqui e se alegra com a nossa salvação. A nossa perspectiva então muda. Falei introdutoriamente sobre os olhares dos evangelistas, as perspectivas. Nós precisamos ter essas mesmas perspectivas acerca da mesma verdade, trazendo detalhes do Evangelho. Algo que você viu e que o outro não viu, e que unidos somamos e compartilhamos. E isso converge na mesma alegria de contemplar a alegria do nosso Rei de estar em nosso meio. Era a alegria de Jesus, contemplar a alegria dos seus e compartilhar o deleite que sua restauração, do que o elo da morte provocou, agora vivenciado de maneira liberta. Observe outro contraste. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele disse então para o pai: dê alguma coisa para ela comer. Vocês lembram? Agora aqui, após a ressurreição de Lázaro, a família restaurada vai dar algo para Jesus comer. Vai recebê-lo em sua casa. Isso aponta, irmãos, para outros numerosos contrastes. Essa é uma passagem abundante em contrastes, como eu disse a vocês. Quase no início de seu ministério, pouco antes de realizar o seu primeiro sinal público, vemos Jesus sendo convidado para uma festa de casamento. E aqui, quase no final de seu ministério público, logo após o seu último sinal, uma ceia é feita para ele. Início do seu ministério, ele traz alegria para os noivos. Imagine, numa festa, faltar comida e bebida. No momento da alegria das bodas de casamento, Jesus nem deixou que eles se preocupassem com isso. Jesus vai providenciar ceia para a festa. Agora, próximo do encerramento de seu ministério público, depois do último grande sinal, a ressurreição de Lázaro, nós temos então os seus filhos dando a ele uma ceia.
Mas aqui você tem uma antítese marcante. Notem, em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho, emblema da alegria da vida. O salmista diz: o vinho alegra o coração do homem. Ninguém toma vinho para ficar triste. O vinho vai nos alegrar. Nós precisamos saber o limite. Ou seja, o limite é não exceder. Mas é inegável, vai dar alegria. Quem diz isso? O Senhor. Aqui em Betânia, ele é ungido. E esse aqui, então, é um sinal de sua própria morte, do seu próprio sepultamento. Ele transforma a água em vinho no início de seu ministério, trazendo alegria para o coração dos noivos, alegria da vida. Agora ele recebe o bálsamo, porque era chegada a hora da sua morte. Veja ainda no versículo de número 2, na sequência diz que deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta o servia. Isso aqui também é interessante, irmãos, porque era a forma característica de Marta demonstrar amor pelo Senhor. Vocês lembram que em uma ocasião anterior, o Senhor Jesus, de forma muito gentil, reprovou a sua querida amiga Marta, sua querida serva Marta, porque ela estava sobrecarregada com muito serviço. Porque isso deixava o seu coração ser tomado pela ansiedade, porque ela estava preocupada com muitas coisas. Então, Jesus ele vai repreendê-la naquela ocasião, mas ela não deixou de servir completamente de forma irritada. Não, ela ainda o serviu. Serviu não menos atentamente, mas agora mais sabiamente. Veja que interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que o amor, ele é altruísta. O amor é altruísta. Não devemos nos banquetear com nossas próprias bênçãos, no meio de uma criação gemendo, mas sim, nós devemos ser canais de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. É isso que nós devemos fazer. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse que se nós crescêssemos nele, jorraria de nós rios de água viva. Mas observem aqui agora que o serviço de Marta está conectado com o Senhor. Eles lhe fizeram uma ceia e Marta serviu. Aqui você tem o significado do serviço verdadeiro. Nós não devemos procurar imitar os outros, muito menos trabalhar para construir uma reputação e zelo, mas quando fazemos para Cristo e por Cristo, nós devemos seguir a ordem apostólica. 1 aos Coríntios 15, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Marta então servia, não mais fora da presença de Cristo, como em uma ocasião anterior. Ela não estava servindo sozinha. Marta agora servia a Cristo, mas não estava sobrecarregada. Ela estava fazendo algo que alegrava o seu coração. A alegria dela era pela ressurreição de seu irmão, a nova vida de seu irmão. Ela era profundamente grata àquele que deu novamente vida a Lázaro. Então, irmãos, não esqueçam jamais, o serviço do crente sempre estará em seu verdadeiro lugar, quando primeiro recebemos tudo das mãos dele, o Senhor. E a alegria dele, porque é gerada por ele mesmo, vai sendo ministrada a nós, à medida em que nós o servimos e servimos também uns aos outros. Qual o problema do ativismo? Que nós precisamos lutar contra ele, é acreditar que fazendo muitas coisas e nos sobrecarregando delas, nós estamos servindo a Cristo. Às vezes nós não estamos servindo a Cristo, nós estamos servindo a nós mesmos. Veja aqui meu relatório. Olha aqui o que eu fiz. Veja as minhas realizações. Quando nós servimos conectados àquele que nos serve,
e ele demonstrou grande amor e serviço por ter dado a sua vida por nós, nós nunca reclamaremos do tempo que gastamos, do serviço que prestamos, da dedicação que demos, porque fizemos isso para o Senhor. Mas Lázaro, diz o texto, era um dos que estavam à mesa com ele. Isso ilustra a verdadeira posição cristã. Por que razão, irmãos? Lembrem-se, Lázaro estava morto, mas agora, vivo dentre os mortos, ele se assenta na companhia de seu Salvador. Assim, é posicionalmente conosco, com o crente, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que imagem maravilhosa o capítulo 12 nos dá. Às vezes a gente esquece disso. Eu estou aqui, mas já estou assentado com Cristo. Como assim? A presença de Cristo à destra do Pai me garante isso. Me garante que eu já tenho um lugar com Ele. E o fato de Ele estar em nosso meio nos garante também isso. Colossenses capítulo 1 diz que nós fomos feitos idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa é, irmãos, a nossa posição em Cristo diante de Deus. É uma posição perfeita. E não pode haver paz duradoura de coração até que esta verdade seja abraçada por nós. Ela precisa ser abraçada por nós pela fé. Pedro escreve à igreja: tomem posse da sua salvação. Como é que isso funciona? Ninguém pode salvar-se por si mesmo. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, ela é mediante a fé, mas a fé é um dom, é um presente de Deus. O que seria então tomar posse da salvação? É um imperativo, é uma ordem apostólica, é apropriar-se de tudo isso. É apropriar-se de tudo isso. Quando nós nos apropriamos destas verdades, herança do Senhor para nós, então nosso coração experimentará paz. Ele não estará em guerra consigo mesmo ou com os outros. Ele encontrará paz. Lázaro estava com Jesus na mesa. Isso nos fornece também uma vaga sugestão de nossa condição no estado ressurreto. Veja que nós vivemos em uma era em que a ideia de que a razão deve prevalecer acima de tudo sufoca por vezes a nossa fé. As visões mais vagas são mantidas sobre esse assunto por conta dessa influência do racionalismo ainda muito forte em nossos dias. Eu diria mais forte do que nunca. Muitos parecem imaginar que os cristãos serão pouco melhores do que fantasmas desencarnados por toda a eternidade. Muito se fala do fato de que as Escrituras nos dizem que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, e a expressão corpo espiritual é considerado pouco mais do que uma natureza fantasmagórica. Alguns acham que nós iremos para o céu desse modo. Ainda que a Escritura, sem sombra de dúvida, deixe muito claro sobre esse assunto, que nós teremos corpos glorificados no futuro. O corpo do crente está sendo moldado e será moldado até o fim, e o seu estado final será ressurreto com um corpo glorioso, diz a Escritura. Portanto, será um corpo novo, não imaterial. A Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados e não havia sangue no corpo de Cristo depois que ele ressuscitou dos mortos, mas ele tinha carne e ossos. As suas vestes estavam manchadas, as suas feridas estavam abertas, mas o seu corpo era novo.
palavra de Deus então nos diz que nossos corpos não estarão sujeitos nesse dia às limitações atuais. O apóstolo Paulo escreveu: aqui nesta terra somos semeados em fraqueza, mas no dia final ressuscitados em poder. Então, nós entendemos em parte que um corpo espiritual significa um corpo guiado pelo Espírito. É a parte mais elevada do nosso ser. Mas em nossos corpos glorificados, nós iremos comer, nós iremos beber na presença do Senhor. É o que a Bíblia diz. A filha de Jairo precisou receber comida depois de ser restaurada a vida. Lázaro é visto à mesa com o Senhor, e o Senhor, depois que ressuscitou, ele perguntou aos discípulos: tem alguma coisa para eu comer? E ele comeu. Veja como isso nos mostra que aquilo que nos espera será glorioso. Nós ressuscitaremos e nós não temos ideia, nós temos uma ideia muito tênue do que será a glória de ter um corpo glorificado sem qualquer fraqueza ou pecado. Eu queria concluir a mensagem desta manhã, finalizando com o versículo de número 2 e destacando mais uma coisa. Quando o texto diz que Lázaro estava ali na mesa com o Senhor, devemos observar que deve ter sido certamente uma companhia feliz. Pois se Simão foi curado pelo Senhor em algum momento antes a isso, como supomos, seu coração deve ter ficado transbordante de alegria pela misericórdia concedida. Estava lá também Lázaro, ressuscitado dos mortos. E veja, que provas eram dois homens na companhia daquele que um dia restaurou suas vidas. Eles estavam ali se alegrando e olhando para o objeto da sua salvação, o Senhor. Eles estavam ali contemplando a sua bondade. Somente Deus poderia curar o leproso. Nós aprendemos isso estudando o Antigo Testamento. Todas aquelas regras, elas não curavam o leproso, mas era uma lembrança de que Deus, somente Ele poderia curar um homem coberto de lepra. E na mesa de Simão, na presença de Lázaro, servindo Marta e Maria, suas irmãs, estava aquele que tem poder sobre tudo. Somente Deus poderia curar o leproso, somente Deus poderia ressuscitar os mortos, um leproso curado, um morto ressuscitado, e o Filho de Deus que havia curado um e ressuscitado o outro, ali também com eles. Nunca antes podemos dizer sem medo de contradição, uma ceia havia ocorrido sob tais circunstâncias. E eu encerro lembrando a vocês, se não é isso que acontece a cada celebração da ceia, quando nós estamos reunidos. Diante daquele que conhece a nossa história, que sabe quem nós somos e o que fez por nós, e nós sabemos o que Ele fez por nós, por isso nós cantamos a nossa salvação. E Ele continua a reunir os seus. E Ele não faz isso somente aqui, mas Ele faz isso em nossa cidade, em nosso estado e país, e em outras partes do mundo, e a mesma verdade é repetida, não mais uma pequenina mesa, não mais apenas 1, 2 ou 3, e isso já é de grande importância e significância no reino. Mas agora, como diz Apocalipse, uma multidão que não se pode contar. Se muitos de nós tivessem essa compreensão, nós adoraríamos de uma forma totalmente diferente ao Senhor. Nós iríamos valorizar esse momento de uma forma totalmente diferente, entendendo que muitos dos nossos não desfrutam dessa mesma comunhão, porque vivem sob perseguição. Observem, aquilo que o Senhor fez
aquela ceia da qual participou, nunca ocorrido sob tais circunstâncias na história, seria então repetida e possível por gerações, através da obra salvadora do cabeça da mesa, o Senhor Jesus Cristo. Mas esse é um assunto para a gente continuar a tratar mais à frente, quando seguiremos aprendendo mais sobre este capítulo tão profundo, capítulo 12 do Evangelho de João. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós rogamos a Tua bênção e pedimos que aplique ao nosso coração todas as verdades que nós aprendemos hoje deste capítulo precioso do Evangelho de João. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos essa visão, essa percepção da fé, a beleza do Evangelho da graça de Jesus, a importância de Sua presença em nós e em nosso meio, e o que Ele tem feito em nós e em nosso meio, porque um dia Ele nos alcançou, e porque Ele nos conhece e nos ama, Ele então não nos deixou sozinhos, mas é aquele que sempre se assenta à mesa conosco. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós temos comunhão com Ele uns com os outros. Não permita, Senhor, que esqueçamos disso todas as vezes que formos tentados a esquecer. E esta é uma verdade gloriosa e experimental somente para aqueles que estão em Cristo. E este tempo seja de renovação da aliança, edificação da fé, e também de salvação para aqueles que têm sido trazidos a este aprisco com um propósito dado pelo Senhor para ouvir a pregação do Evangelho. Nos abençoa, Senhor, e que a Tua palavra que não volta vazia produza muitos e muitos frutos, tudo isso para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém.